Olá, eu me chamo Andresa de Souza Dias e eu venho apresentar o meu trabalho intitulado Detecção de Superfície de Água no Rio Negro durante a seca de 2024 com auxílio de NDWI. Esse trabalho ele foi elaborado para o projeto final da disciplina Introdução à Programação para o Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da pós-graduação em Geoprocessamento do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano. Introduzindo o tema, é importante que a gente toque no ponto de que a seca que atingiu o Rio Negro, ela ocorreu a partir do segundo semestre de 2024, que é um período que historicamente já se caracteriza por um período de diminuição de chuvas nas regiões, e também durante esse período alcançou-se a marca de seca extrema, que acontece quando o rio ele tem um nível abaixo de 14,5 metros. E para analisar essa dinâmica, esse fenômeno, foi utilizado o NDWI, que é o Normalized Difference Water Index, ou Índice de Diferença Normalizada da Água, que identifica e monitora a presença de água em superfícies terrestres. Aqui à direita a gente pode observar uma foto do rio antes, no período de cheia, e depois, quando ocorreu o período de seca. Os materiais utilizados para esse trabalho a princípio foi o ambiente Google Colab, todo o código foi rodado no Google Colab. As bibliotecas utilizadas foram o GeoPandas, o GEMAP e o Google Colab Drive. As APIs utilizadas foram a Earth Engine API e a EE API. E as imagens de satélite da missão Landsat 8. A utilizada especificamente para esse trabalho foi a Landsat Level 2, aliás, Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 1. E também, por último, foi utilizado o shapefile dos municípios de Manaus e Novo Airão. Eles foram coletados no site do IBGE, na aba de municípios do estado do Amazonas, do ano de 2024. Os objetivos do trabalho foram verificar se existe a possibilidade de observar o fenômeno de seca no Rio Negro por meio de imagens de satélite, identificar qual a superfície de água em dois períodos distintos e compará-los, e fazer o cálculo de área de superfície de água das duas datas distintas e estimar o quanto de água foi reduzida ao longo do período de cheia e seca. A primeira etapa que a gente tem que seguir é utilizar a API do Google Earth Engine no Google Colab é fazer, no caso, o vínculo do Google Colab com o Google Cloud Console, porque essa API, ela meio que é vinculada ao Google Cloud Console. Então, para você utilizar ela no ambiente de Google Colab, você tem que vincular os dois. E esse processo precisa ser feito por meio de uma autorização, porque o Google Earth Engine, ele a priori é gratuito para usos de estudo, usos de pesquisa, então você precisa montar, no caso, um questionáriozinho lá, responder um questionário alegando que o seu uso da Google Earth Engine API não é um uso comercial e sim um uso para fins de pesquisa. E aí, após isso, você consegue atrelar o seu projeto, que o meu ali está escrito Atividade F Baiano, ao seu Google Colab. Após isso, a gente vincula no código em si. Colocamos duas células de código, importando as bibliotecas do II e do GEEMAP, e também fazemos a autenticação do nosso projeto lá no Google Cloud, como eu expliquei anteriormente, no próprio código que é utilizado esse II Authenticate e também o II Initialize Project, que é o Atividade F Baiano, junto com o código do projeto, que você consegue pegar esse código lá mesmo no Google Cloud. Quando você visualiza o projeto no Google Cloud, ele traz esse código, que são esses números no final do código. Após isso, a gente faz outras etapas que são importantes também para a execução do trabalho, que é montar o nosso Drive. A gente tem que conectar sempre em todo projeto que a gente começa no Google Colab. Se a gente for utilizar algum arquivo de Google Drive anteriormente, temos que conectar esse Google Drive ao nosso projeto. Ele é utilizado por meio dessa linha de código escrita from Google Colab import drive e depois o drive mount, que é o content drive, e após isso a partir dessa segunda linha de código a gente consegue importar qualquer arquivo, né? E aí, nesse caso, eu escolhi importar
o Manaus e Noveirão, que são os 2 municípios compostos na área de estudo, e a partir disso eu selecionei umas pastas no meu Google Drive e vinculei elas ao projeto, que são essas com caminho de geoprocessamento, municípios AM, Manaus, Noveirão, Shapefile. É importante que a extensão que esteja sempre no final seja o ponto .shp, que corresponde ao Shapefile. E também é importante para esse código rodar a biblioteca do GeoPandas, e com isso eu também coloquei uma linha de código para rodar essa biblioteca, que é feito com esse exclamação PIP style GeoPandas, pandas, e depois a gente importa essa biblioteca para o nosso Google Colab, e no final tem uma saída com um print que avisa quando a biblioteca foi instalada no nosso projeto. Depois disso, a gente vai para a etapa de importação de imagens e criação dos mosaicos. Essa etapa de criação de imagem, ela é feita por meio de uma seleção com códigos que vêm oriundos já do Google Earth Engine. Pode ser que talvez seja meio estranho algumas nomenclaturas utilizadas aqui, como o EE Image Collection, mas só que essas nomenclaturas elas vêm oriundas do Google Earth Engine, é padrão do Google Earth Engine. A primeira etapa que é utilizada aqui é converter o GeoDataFrame, porque quando a gente coleta um arquivo lá do Google Drive, como feito aqui no anterior, a gente meio que transforma ele em GeoDataFrame para utilizar ele com o GeoPandas. Só que o Google Earth Engine, ele não trabalha com GeoDataFrame, então a gente tem que converter esse arquivo GeoDataFrame para um arquivo que seja utilizado no Google Earth Engine API. E aí, a gente converte esse arquivo GeoDataFrame em uma Feature Collection, que nesse caso seria uma coleção de features, uma coleção de feições. E aí, ele tem estrutura própria para trabalhar com esse tipo de dado, então a gente tem que converter para Feature Collection. Depois que a gente converte esse GeoDataFrame para Feature Collection, a gente cria uma variável chamada Landsat8, que é o satélite que a gente vai utilizar, e a gente meio que seleciona uma Image Collection, que no Google Earth Engine significa uma coleção de imagens, e esse código ao lado do Image Collection, Landsat LC08/C02/T1L2, ele significa o código que está explicado em cima, que é o Landsat 8, Level 2, Collection 2, Tier 1. Então, dependendo do satélite que você for utilizar, por exemplo, eu vou usar o Landsat 9, então ele vai trocar apenas o LC08 para LC09, e vai continuar mantendo os outros parâmetros, como o Tier 1, aliás, Tier 1 e o Collection 2, por exemplo. E também o Level 2, que tá ali explícito, só que eles estão invertidos. E aí, após isso, a gente tem 2 linhas de variáveis que explicam qual é a start date e a end date. Nessa parte, a gente meio que define qual vai ser a data em que as imagens podem começar a ser coletadas, até a data que as imagens têm que parar de ser coletadas. Nesse caso, eu escolhi a data de 1/5/2024 até 30/8/2024 para a data limite. E após isso, a gente já criou outra variável que se chama Landsat8Filtered com todas as imagens presentes para essa geometria, que no caso foi a Manaus, Noveirão e Geometry, com o filtro de data, considerando o start date e a end date. E por fim, a gente no caso traz um print com a coleção de imagens filtradas, trazendo também o GetInfo, que ele meio que vai dar informação para a gente de quantas imagens foram encontradas nesse período de tempo para essa área que a gente selecionou no Shapefile. O Landsat, no caso, no repositório dele, ele tinha 57 imagens encontradas para essa data. E depois disso, a gente também faz um filtro por cobertura de nuvens, porque a gente não quer uma imagem que tenha muitas nuvens, ou pelo menos com uma quantidade de nuvens que vai atrapalhar significativamente a nossa análise. Então, para esse caso, a gente meio que fez um filtro que considerou até 10% de cobertura de nuvens para uma cena do Landsat. Então, as imagens que foram selecionadas para toda essa área de estudo, elas vão na imagem inteira da cena. Elas vão ter até 10% de cobertura de nuvens. Isso é bem pouco, tá? E aí, ele, no caso, devolveu para a gente um print com as imagens que foram filtradas, e ele encontrou 15 imagens para essa área. Isso foi legal porque deu para
fazer um mosaico apenas com essas 15 imagens. Quando a gente não tem imagens o suficiente para fazer um mosaico, então é bom que você aumente ou o intervalo temporal ou o filtro de nuvens. No caso, aumente a porcentagem do filtro de nuvens, porque pode ser que com uma porcentagem, por exemplo, de 20% de nuvens, tenha a imagem prévia toda e talvez as nuvens elas estejam em lugares que não necessariamente vai atrapalhar a execução da sua análise. Como meu foco ali era analisar a superfície de água, então era importante que apenas as nuvens estivessem fora da área onde tinha o rio de fato. E agora a gente fez a montagem do mosaico. Todas essas imagens elas foram filtradas por uma mediana, né? Uma mediana ali de porcentagem de nuvens. E após isso a gente meio que fez a junção. Para fazer o mosaico com as cores do visível, né, o RGB, foi considerada a banda 4, 3 e 2, que é a banda do vermelho, verde e azul. No Landsat 8 é feito dessa forma, essas 3 bandas nessas ordens. E aí, o valor de mínimo e máximo, ele é um pouquinho até difícil de explicar, mas vou tentar contextualizar aqui. Quando a gente coloca o stretch em 100%, ele meio que muda os valores de mínimo e máximo. O stretch é como se fosse um gama ou um contraste, por assim dizer, e ele deixa a imagem mais visível, mais clara, o que fica muito mais compreensível para algumas questões, algumas classes. Então, após você dar o stretch manualmente ali no console, né, no mapa interativo, ele vai te dar um valor de mínimo e máximo, e aí o que eu fiz foi só substituir o valor de mínimo e máximo que tinha no stretch lá do mapa interativo para o código, e aí quando eu substituo esses valores já com stretch de mínimo e máximo no código, ele já me dá a imagem automaticamente com aquele contraste, com aquela visualização ali, e fica melhor assim para visualizar. Mas posteriormente eu vou tocar nesse ponto de novo, tá? Então, para os métodos também, continuando, nessa etapa a gente faz o cálculo do NDWI e após isso a gente faz a máscara de suavização. Vale lembrar que essa biblioteca do Google Earth Engine ela já possui códigos específicos que realizam o NDWI ou qualquer outro índice que seja de diferença normalizada, então a gente só precisa acrescentar no caso, a gente pega a variável que é o mosaico image, que foi criado anteriormente, e coloca ponto normalized difference, e depois a gente seleciona as bandas que a gente quer fazer. E esse ponto rename também é uma coisa padrão, uma identificação padrão do Google Earth Engine, então a gente já coloca rename NDWI, e com isso ele vai trazer essa nomenclatura que a gente colocou no NDWI lá no mapa interativo, que vai aparecer mais posteriormente. E aí ele já retornou pra gente o print do NDWI calculado com sucesso e depois a gente vai fazer uma máscara de suavização. Essa máscara de suavização, eu acredito que seja algo parecido com ela meio que pega os pixels que estão isolados, considerando uma maioria de outros pixels em volta, e ela suaviza isso, ou seja, se tem num raio de 1 pixel que está classificado como não água ou água, tem 5 outros pixels em volta que estão classificados com uma classe diferente, então ela meio que vai agrupar aquele pixel e vai fazer com que fique mais suave. Eu não sei se ficou fácil de compreender dessa forma. Basicamente, ela vai generalizar alguns pixels que estão muito isolados em volta de outros pixels que têm uma classe diferente desse e vai agrupar todos eles numa classe só para evitar certos ruídos. Em outras plataformas, como o ArcGIS, por exemplo, esse tipo de filtro é meio que chamado de majority filter ou filtro de sal e pimenta, porque o efeito que dá esses pixels isolados é como se você tivesse salpicado um sal e uma pimenta ali na imagem, por exemplo. Bom, continuando na apresentação, após isso, a gente faz o NDWI suavizado no mapa e ajusta o limite dos valores de acordo com o valor mínimo e máximo de pixels. Como eu expliquei anteriormente, na questão do stretch anteriormente, né, o Google Earth Engine ele tem um limiar de uma paleta de cores. Como os limites do NDWI são de -1 até 1, a gente considera que o valor mínimo pode ser até -1 e pode ser até 1. Só que o Google Earth Engine, ele não meio que filtra isso, considerando o limite da própria imagem, por exemplo. No caso dessa imagem em específico, os limites apresentados eram de -0.5 até -0.12. Isso fez com que todas as cores que aparecessem no NDWI fossem uma cor só, porque essas duas cores elas estavam agrupadas ali na mesma faixa de valores. E o que a gente fez aqui foi, novamente, colocar o stretch em 100% e verificar quais os valores
para aquele gama, para aquele contraste que agrupavam a imagem inteira, que é o menos 0,5 e o menos 0,12, e isso fez com que a gente já selecionasse o nosso valor mínimo e máximo, 0,5 e 0,12, tá? E aí a gente utilizou essa linha de código no final, que é o Mapped Layer, e esse Mapped Layer ele adiciona essa camada, esse layer no final, no mapa interativo. Após isso, a gente criou uma máscara. Essa máscara, ela meio que filtra valores que... Isso é um trabalho meio manual, na verdade, quando você precisa identificar qual é o valor de água e qual não é o valor de água. É importante que você, por exemplo, consulte no próprio Inspect, que tem no mapa interativo, quais as áreas que apresentam, que são água de fato, que você consegue enxergar que são água e apresentam valores ali que podem ser caracterizados como um limite, por exemplo. Eu verifiquei com inspecionar, né, áreas que tinham uma água, por exemplo, de cor mais clara, outras que tinham água de cor mais escura, e eu consegui utilizar um limite de menos 0,12. Então, o que acontece? A partir do menos 0,12 era água, e abaixo de, no caso, tá certo, maior que 0,12 era água, e menor que isso não era água, por exemplo. Então, foi criado essa máscara considerando esse limite de valor. Tudo que era maior do que o 0,12 era água, e o que era menor do que 0,12 não era água, tá? E com isso, a gente meio que acrescentou essa máscara, e depois disso foi calculada a área. Apenas dessa área dessa máscara. Por quê? Quando a gente transforma essa máscara e considera que ela é um valor binário, por exemplo, tudo que é maior do que menos 0,12 é água, então a gente meio que pensa assim, tá, eu vou transformar isso num valor binário. Tudo que for maior do que menos 0,12 vai ser valor 1, e tudo que for menor do que menos 0,12 vai ser valor 0. E aí a gente consegue distinguir, separar em duas fatias o que é água e o que não é água. E a partir disso a gente calculou só a área do que é maior do que 0,12, que seria considerado água de fato. E foi o que aconteceu nesse código, na segunda linha, na verdade. O que foi executado na segunda linha. Tem algumas linhas ali de código que são coisas a respeito do próprio Google Earth Engine, tipo Max Pixels, é uma linha que define um limite de pixels, tipo, se você está exportando um arquivo, ou pelo menos está executando um arquivo numa área muito grande, então é necessário que você limite um pouco a quantidade de pixels, mas isso é coisa mais profunda, não tá no enfoque do resultado do trabalho de fato. E aqui, uma das coisas que a gente pode visualizar de fato, como é no mapa interativo, eu trouxe aqui para mostrar, que após a gente criar essa máscara no mapa interativo, é possível ver os resultados obtidos em cada uma dessas análises. Ali no menu do lado direito, a gente consegue identificar, por exemplo, o limite do município, o mosaico, o Landsat, o de antes e os de depois, que eu vou mostrar depois, e a máscara de água de antes e depois também. Para exemplificar aqui, eu mostrei um que não vai aparecer nos próximos, que foi o NDWI suavizado. Com eles, você pode perceber também que existe uma área que está toda em preto ou um azul mais escuro. Essa área ela é considerada, por exemplo, um valor de não água, mas como eu expliquei até no slide anterior, essa área é uma área de floresta amazônica, então é uma área que naturalmente já é muito úmida. Então, é bem plausível que os valores de não água, por exemplo, sejam até mais baixos, sejam até mais próximos do que os valores de água, porque o NDW ele consegue meio que também observar áreas que são mais úmidas naturalmente, ou áreas que têm um alto teor de umidade, por exemplo. E como a floresta amazônica é, no geral, muito úmida, então ele consegue meio que pegar esses limiares de valores. E aqui eu também explico que nesse mapa interativo é possível adicionar todas as camadas que você quer visualizar no mapa. É importante colocar, por exemplo, logo no final ou bem no finalzinho ali para você visualizar todas as camadas de uma vez, porque quando ele roda uma célula, por exemplo, lá em cima e você coloca para rodar a célula do map logo no final, ele não vai aparecer os layers que você acrescentou. Então é importante que todos os layers que você aliás, todos os layers que você queira acrescentar estejam logo no final, junto com esse map é igual a GEMAP. Então, assim, para adicionar o layer no mapa, tem a definição do próprio Google Earth Engine, que é esse map.addLayer, e aí a gente coloca o nome do layer, .clip,
que é o limite do shapefile utilizado na área de estudo, vírgula, nome do layer, vsparams, que são os parâmetros utilizados, e vírgula, e entre apóstrofo, né, ou entre aspas, depende de como você preferir, o nome do layer e como vai ser o nome dele na visualização do menu de camadas, que é o que está ali à direita. Tá? Também é possível desligar e ligar as camadas e também mexer na transparência delas e utilizar ferramentas como o Inspect para inspecionar os valores específicos de um pixel naquela área. E aí a gente chega nos resultados finais, que no caso podem ser vistos nesse caso aqui, como resultados objetivos para a criação dos dois mosaicos. Foram criados dois mosaicos para essa área, um mosaico de antes e um mosaico de depois. Nesse mosaico de antes, a gente tem a época de cheia, no caso, onde o rio ainda estava cheio. E na data de depois, a gente tem o rio já com uma seca bem severa. Também vale ressaltar que o intervalo de imagens de antes ele foi entre 1/5 de 2025 até 30/8 de 2024. E o intervalo de imagens de depois, ele foi entre 1/9 de 2024 e 31/1 de 2025. Eu tive que ampliar bastante o intervalo de imagens entre essas duas datas, porque essa área era muito grande e eu queria um limite físico ali bem delimitado para trazer o contexto também da área. E com isso, acabou que em um dos mosaicos até teve uma cobertura maior de nuvens, mas não impactou em nada na análise em momento nenhum, porque as nuvens elas estavam concentradas já na área de floresta e não na área de água, de fato. E aqui, a data de depois, a gente pode observar, por exemplo, que na máscara de água de antes, a gente tinha uma máscara de água que ocupava em tom azul, né, grande parte do rio, tinha bastante áreas. Tem alguns buracos ali no meio, porque, como pode ser visto ali na data de antes, existem umas áreas até de vegetação ali, ou provavelmente de área alagada, que ficam entre os meandros dos rios. E na data de depois, a gente pode observar, por exemplo, que boa parte dessa área, dessa área densa de água que tinha na imagem de antes, ela basicamente sumiu e foi substituída basicamente por um grande banco de areia, como também é possível ver na data de depois dessa imagem aqui. E aí, a gente consegue fazer esse comparativo entre o antes e o depois dessas duas imagens, né? E o resultado final, de fato, seria, no caso, calcular a área de água de antes e a área de água de depois e verificar qual foi a diferença dessas duas áreas de água. E a gente conseguiu observar que, durante a data de antes, existia um volume muito grande, né, de água, e também na data de depois teve uma redução muito grande comparado visualmente entre essas duas. E a diferença dessas duas datas foi de 90.891 hectares. Ou seja, a área de superfície de água, comparada com uma imagem e outra de depois, foi, no caso, teve uma diferença de 90.891 hectares de água. Isso é bem marcado na paisagem, onde pode-se observar boa parte da água basicamente desapareceu entre a imagem de antes e depois. E aqui na máscara também é possível observar que os valores reduziram drasticamente. Bom, era isso que eu queria mostrar no meu trabalho. Eu agradeço muito por assistir e fico à disposição para quaisquer dúvidas a respeito de resultados e outras questões.